Talvez a gente possa. Muitas ideias misturadas, muitas crenças e. Muitas possibilidades. Sejam de ideias, sejam de recursos, sejam de produtos, né? Oi, filha. Bem, só para poder pegar um pouquinho, porque eu vou lá, viu? Está todo mundo me olhando, inclusive. Tchau. Desculpa. Largo lá da universidade, já não foi buscar. Uma vez aí eu conversando com o Sandro, o que é plural? Aí alguém me perguntou de lá, o que não é singular? Eu disse, mas essa ideia é a ideia das possibilidades, da diversidade. Então, a diversidade sexual é homem, é mulher, é transgênico, é não sei o que, é neto, é hétero, é não sei o que. Muitas possibilidades. Esse é o universo que nós vivemos. E a gente está se acostumando com isso, né? Assim, por exemplo, tem muitos missionários que não querem morar nas comunidades ribeirinhas ou na comunidade indígena porque na venda que tem lá, na barraquinha que vende produtos, só tem sabonete, alma de flores. E eu não gosto disso. Eu quero ir para o hiper bom preço porque lá tem alma de flores, tem lux de luxo, tem não sei o que, tem não sei o que. Eu posso escolher o que eu quiser. E qual é o certo? Qual é a possibilidade do certo? O que é certo? Qual é o melhor sabonete? Me responda, qual é o melhor sabonete? É o que eu quero. É a minha escolha. Não há referência de bom e nem de ruim. Não há referência de certo ou errado. Estão percebendo? Então é esse universo que a gente está vivendo aqui no privado. Qual é a ideia de privado? Da privada, não. Também é, sua própria. Também é, a privada. Ou a privacidade, né? Então você senta naquela solidão e faz ali o que precisa ser feito. Aquele é o meu espaço, né? É o meu local. Por favor, não me perturbem. Quando batem na porta, pelo amor de Deus, me deixem em paz, né? Então é a ideia do que é meu, não é público. E eu lembro quando eu casei com minha esposa, eu disse para ela, ela perguntou assim, qual vai ser a sua maior dificuldade? Eu disse para ela, dividir o meu quarto. Porque era meu, era privado, é uma coisa minha. Por favor, não encoste, não chegue. Mas é uma contramão do que o Evangelho nos propõe. O Evangelho nos propõe relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Só abrindo parênteses, eu lembrei de uma outra história, tem muitas histórias, viu? Mas a gente vai contando essa história aqui. Minha esposa conhecia um casal que o marido se converteu. Ele se converteu e de repente ela encontrou a esposa desse marido, a crente agora, e estavam separados. E o velho perguntou para ela, o que houve? Aí ela respondeu assim, olha, eu não entendo aquela fé do meu marido, até que eu me esforço, eu quero. Eu vou para a igreja, eu fui para a igreja, eu li a Bíblia, mas eu não consigo entender aquilo. Eu acho interessante, né, assim, a questão do Espírito Santo, né, da ação do Espírito Santo. Eu não consigo entender aquilo e piorou, seu velho, porque é o seguinte, ele ia para a igreja, passava o dia na igreja, quando voltava, se trancava no quarto e ia ler a Bíblia e orar. Aí a pergunta é, que tipo de espiritualidade é essa? Que se estabelece uma relação divina, uma relação belíssima com Deus, mas que interrompe essa ligação com o próximo, interrompe essa ligação com o outro, que me torna um ser extraterreno, que me torna um ser tão espiritual que eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então, o Evangelho pode se tornar erradamente um elemento de privacidade. Esse é o meu universo. Essa é a minha caixinha, aqui eu estou seguro e eu não vou para lugar nenhum. Aí eu não sento em mesa de bar nenhuma, né, para não dar uma autoestima de vida, né? Mas na verdade está lutando dentro de uma caixa de privacidade
que não é aquilo proposto pelo Evangelho. Individualismo, quase mais ou menos a mesma ideia, e ali eu coloquei uma questão da globalização, da ideia da aldeia global, ou seja, a ideia de que as culturas das grandes metrópoles, elas vão se misturando de tal forma que nós vamos perdendo, inclusive, a nossa própria identidade, não só a identidade cultural, mas a própria identidade como indivíduos. E talvez você diga assim, mas isso aí é um elemento de relacionamento. Será que é? E aí eu coloco embaixo também a questão da conectividade, das conexões dos relacionamentos, como é que se chama, de redes sociais, tal, e inclusive do comércio em rede, né? Será que isso não são elementos que ajudam ao relacionamento, à interação interpessoal? Me ajudem aí, sim ou não? A questão da globalização e da conectividade. Mas pode isolar. Geralmente isola, né? Oi? Geralmente isola. Pois é. Parece que tem a desculpa de que vai unir e separa. De fato, isso aí é uma verdade. Porque uma vez eu estava na casa de um amigo e éramos umas 15 pessoas. E olhei para o lado, assim, o meu amigo liguei assim, eu olhei para o lado, olhei para o outro, vi todos eles no telefone. Eu quis tirar uma foto assim, mas não deu tempo. Todos, ninguém conversando com ninguém. Todos no telefone. E parece que torna uma sociedade que a gente chama de disforme, né? Uma sociedade que não tem um formato, não tem um rumo, Nossa, acabou. E essa batalha doida? Uma espécie de sociedade. Uma sociedade de quê? Exatamente, tudo flui. Estava pensando nisso, aí estava pensando se ia colocar isso ou não. Mas essa ideia de que parece, mas não é. Denorexia. Quem lembra de denorexia aqui? Ninguém lembra de denorexia. Que conversa. Só tem nome aqui, denorexia. Que parece, mas não é. Parece que é unido, parece que tem um formato de unidade, de comunidade, mas que não tem comunidade nenhuma, porque cada um obedece aqueles outros padrões de hedonismo, de individualismo, de narcisismo, percebe? Então, por exemplo, no Face, esses Instagram, esse negócio aí, a ideia é mostrar quem eu sou, né? Mostrar a minha foto, aonde eu estou, como eu estou fazendo e tal, e se admirar, tal, ok. E a mídia ajuda muito disso, né? O maior formador de ideias, de pensamentos é a mídia, né? Exatamente. Mas é uma mídia extremamente mesquinha, ela não é comunitária, né? Manipulada, mesquinha e tal. E por último, eu estou colocando aí que eu acho que é uma tendência natural dos nossos dias, que é a polarização, né? Assim, a ideia da aldeia global, ela começa a ser quebrada, o sonho de um mundo unificado, né? E muitos dos crentes estavam aí esperando o anticristo, né? Aí principalmente quando Obama assumiu, né? Então aquele discurso todo de unidade, de mundo globalizado e tal, não sei o que, então teremos uma só. Aí todos os crentes disseram, graças a Deus, o anticristo está vindo, né? A gente tem que orar pela volta de Jesus, né? Mas a gente não entende esses movimentos do tempo e dos acontecimentos aí em relação à volta de Jesus, porque me parece que a gente está indo para um outro extremo, que é o extremo da polarização das ideias, né, e dos conceitos, né? Quem é por mim, quem não é por mim é contra mim, né? Ou eu sou liberal, ou eu sou fundamentalista, ou eu sou puritano, ou então tem que ser o outro extremo. Então, assim,
a ideia da confraternização, da unidade, da coisa está sendo quebrada e partida. Essa mesma professora, vou deixar alguém falou, essa mesma professora que pensava no ventre, ela chegou uma vez no laboratório e olhou para mim, aí me viu, aí olhou do lado, aí tinha um amigo meu, um colega de trabalho, ele era pai de santo. Pai de santo. Aí ele olhou e disse: meu Deus do céu, do pastor e o pai de santo no meu laboratório, que coisa linda, né? Mas essa ideia do mundo globalizado, do mundo vivendo numa rede única, né? E todo mundo vivendo nessa união. Uma coisa boa, né, rapaz? Inclusive, ninguém jogava mais pedra na igreja de ninguém, né? Ninguém jogava pedra na igreja dos católicos, os católicos jogavam pedra na igreja dos crentes. Era uma coisa que parecia ser boa. Mas hoje em dia nós estamos caindo naquele último ponto lá da polarização, que os crentes traficantes quebram os terreiros de macumba lá no Rio de Janeiro. Vocês viram esse vídeo? O cara quebrando um terreiro de macumba. Aqui quem manda é Jesus, meu irmão! Esse terreiro aqui é de Jesus! Não, mas naquela época, na década de 80, era esse discurso, né, rapaz? Interessante. Mas vamos pensar então no meio rural. Quais são então os elementos de contexto que tem ali que se torna um problema para essa proposta relacional do Evangelho. Então, forte ligação às tradições. Percebam, quantos trabalham com ribeirinhos aqui? Quantos trabalham com indígenas aqui? Quilombolas, mais distante, sertanejo aí não. Pronto. Tem alguém trabalhando com ciganos? Não. Mas essas comunidades tradicionais, elas têm uma forte ligação com o seu passado, com aquilo que é da tradição da comunidade, aquilo que é da tradição do povo, né? Então, talvez isso fortaleça esse caráter relacional dessas comunidades. Percebem? Então, a tradição me faz ser mais relacional. Vocês são da época, calculo, eu acho que ainda é assim. Quando dava 6 horas da tarde, o que é que se fazia? A tradição brasileira. Me lembra? Exatamente. Sinal da Ave Maria. Aí você pensa, Pai, pensa mãe. Nessa época não. Ele vai ainda hoje. O Ave Maria não. Também Mas rádio na toca, às 6 horas. Tem crente que chora. Mas é a força da ligação com as tradições. E as comunidades tradicionais, essas comunidades ribeirinhas, indígenas, ela tem uma força muito grande com a tradição. A forte ligação ao ambiente natural. Então, eles são até qualificados como, alguns autores chamam de as comunidades da selva, os homens do mato e tal, mas fica um negócio meio preconceituoso, então não se utiliza muito hoje em dia não. Mas eles têm essa ligação com o espaço, com o ambiente. Esse espaço, esse ambiente, não só dá para eles a condição de sobrevivência, é ele lá que tira o peixe, que tira a caça, que tira as frutas, mas aquele ambiente ele também tem uma forte ligação social, né? Afinal de contas está lá a comunidade ao redor, só mato e o rio passando pela frente, né? Então esse espaço também limita eles e permite que eles sejam uma comunidade muito mais relacional do que a nossa cidade dispersa.
né? Você vai para onde quer, do jeito que quer, a hora que quer, sai, vai para show, eles vivem dentro daquele ambiente limitado pelo espaço. Dá essa condição de sustento, dá essa condição de convivência, mas também tem uma forte ligação espiritual. Afinal de contas, são nas matas e nos rios que habitam os espíritos, não é verdade? Então, assim, o universo dessas comunidades tradicionais está muito ligado, então, com esse ambiente natural onde eles vivem. A história do boto, tamanho da água, do fogo fato, do curupira, que também é um ser também natural ali da mata, né? Então, tudo ligado ao ambiente natural onde eles estão inseridos. Pastor, nesse contexto que eu estou falando, quando entra essa questão da globalização, também na aldeia, né? No caso, ou na cidade de Belém, eles estão isolados de shopping, estão isolados da questão de centros, só que pela questão da TV, de ter TV nas comunidades, aí cria-se um outro problema, porque eles querem viver aquela realidade dentro da mata. Mas é incrível, né? Aí a gente vai logo puxando aí para as nossas dificuldades, né, Igor? Então você tem comunidades que são fortemente relacionadas com esses ambientes das comunidades tradicionais, mas que estão nessa fase de transição, ou estão nessa mistura com esses elementos da sociedade ocidental, né? Então, o indígena, por exemplo, que aprendeu todo o seu conhecimento tradicional a partir da oralidade, ele convive agora com uma escola formal, com uma escola sistêmica, né? Não mais informal, mais da bancada, né? Então, assim, os nossos obreiros, eles estão exatamente nessa interface de mundo rural e dessa realidade ocidental. Estava conversando com um indígena da dele, ele disse assim: pastor, eu preciso conhecer o mundo dos brancos. Agora, para que ele quer conhecer o mundo dos brancos? Ele não tem, eu sei que ele não tem nenhuma intenção de sair da comunidade deles. Eles moram lá no rio, eu não lembro o nome do rio, não lembro o nome do lá, não. Já sabe qual é o roçado? Não sabe não, né? É o Purus, é o Japurá, não. O roçado está no Japurá. É Japurá, né? Mas é um braço do Japurá. Bom, ele não tem, não sei se você conhece o Eduardo. Ele traduziu a Bíblia, ajudou o missionário a traduzir a Bíblia, o missionário argentino. Ele não tem nenhuma intenção de sair da comunidade. Ele nunca disse assim: eu quero ir embora daqui da minha comunidade, eu quero morar na cidade grande. Mas ele me disse: eu quero conhecer a vida dos brancos, o mundo dos brancos. Eu preciso. Mas por que ele precisa? Porque ele está o tempo todo interagindo com os brancos. Ele traduziu a Bíblia, né, juntamente com o missionário. É ele que está traduzindo as histórias da comunidade juntamente com o antropólogo que está passando por lá. É ele que sai da comunidade e vai para lá brigar com o prefeito para conseguir não sei o que. É ele que está transitando nesse universo multi, né, da realidade tradicional com a realidade ocidental. Então, é uma mistura grande. E aí é um outro desafio para a gente preparar. Como é que a gente vai preparar essa turma para assumir as nossas igrejas? Como é que a gente vai preparar? Qual é a didática? Qual é a metodologia usada para essa turma? Né? Bora lá. E a última, uma forte ligação com o mundo espiritual, com o mundo mágico. Qual é a ideia de magia que vocês têm? Me ajudem aí. O que é magia? Quando eu jogava bolinha de gude, né? Sabe que a bolinha de gude é aquela bolinha de vidro, né? Eu sou do Nordeste, lá chamava bolinha de gude. Aí a gente ficava fazendo macumba, né? Para poder jogar bolinha. Jogou o Luca no para errar, né? Azala é. Passar o Luca, né? Qual é essa ideia de magia que se tem? Qual é a ideia que vocês têm? Me ajudem aí. O que é magia?
Magia seria alguma coisa que mexe com o sobrenatural, com as forças? Mexe com as forças ou com a força do cosmos, né? Talvez a mesma força da minha professora que dançava e o chakra descia para o umbigo dele, né? É uma força. Qual é o nome dela? Não interessa, não é pessoal, não é gente, é simplesmente uma força. E essa força, ela é boa ou é ruim? Ela é amoral, ela é aética. Não tem ética. Você pode manipular ela tanto para o bem quanto para o mal. Você tem que saber os caminhos. Tem que saber qual é a folha certa, tem que saber qual é a água certa, tem que saber qual é a reza certa, para poder dar certo. Se você souber, aí você consegue as coisas. Não vai conseguir a menina bonita. Esse é o universo espiritual, assim de uma forma bem grosseira, dessas comunidades tradicionais. É uma força e essa força é manipulada através dos elementos naturais, pela folha, pela pedra, pela dança, pelas orações, palavras mágicas, né, e que é possível manipular. Então, esses basicamente são os contextos que a gente tem. Maravilha? Alguma questão? O ruim é quando o Bruno chega lá e ele começa a praticar essas coisas, né? Ele começa a ser influenciado, né? Não brinca não. Ele vai caçar e já... Não, é sério. O cara não acha uma certa ali, mas chega a Flamengo, ele começa a chegar no negócio. É sério, é sério. Esse é um grande problema nesse meio do interior, porque o cara começa a fazer uma espécie de comunismo, fica misturando magia. É o que a gente chama de sincretismo, né? Que é a mistura desses elementos tradicionais, religiosos, com os elementos cristãos. Eu estive em São Gabriel e naquele dia, naquela semana, morreu um aluno nosso, que fez até o curso com a gente do CDMI. Aí ele morreu e aí eu fui lá. E assim, Deus deu até uma palavra assim, é tão bom, né? Quando Deus dá aqueles insights na gente, né? Aí dizendo assim, alguns dias atrás eu estava dando com muita alegria um diploma aí para o nosso irmão. E hoje o Senhor se levantou do trono dele e deu um diploma para ele, de vida eterna para ele, né? Assim, e de fato é isso, né? Assim, o Senhor Jesus levanta e dá um diploma de vida eterna para a gente quando a gente chega lá, né? Depois aí que eu falei, tal, não sei o que, aí fiquei por ali e tal, aí vieram duas mulheres. Não sei a etnia delas, mas elas se debruçaram no caixão e começaram a fazer a ladainha. E eu curioso, será que está acontecendo? Né? O que elas estão falando? Depois aí eu saí com um dos pastores ali da região, e aí ele disse, pastor, o problema é que eu entendo boa parte das línguas dessa região. Eu disse, pastor, isso é. Que eu entendi o que foi que elas estavam falando. Aí eu disse, eu quero saber, né? Aí eu disse, pastor, o que foi que elas estavam falando? Elas estavam dizendo o seguinte, que sabia que tinham feito para ele algum... Estou procurando mais serviços de trabalho. Não foi essa a ideia. Fizeram algum trabalho para você, para ele, mas que eles iam procurar o pajé, ia descobrir quem foi que fez, e ia se vingar do que tinha acontecido. Aí eu disse, foi mesmo, pastor? Aí eu perguntei, e elas são crentes? Aí ela disse, essas mulheres eu não conheço elas não sei se elas são crentes não. Mas as nossas mulheres pensam assim. Está percebendo? As mulheres dos pastores crentes, elas pensam assim. Não há morte natural. É tudo resultado do trabalho. Estrago. A palavra é estragos. Vocês fizeram estrago para você. E eu vou descobrir quem foi e vou me vingar. Não há acontecimentos lineares. Isso é uma outra questão também importante. Assim, não há acontecimentos lineares.
nasceu, viveu, morreu, natural, faz parte do... Há eventos, e eventos têm que ter uma resposta. Por que morreu? Morreu porque foi trabalho. Não, meu irmão, não é morte, morreu porque adoeceu, ficou velho e morreu. Não, é um evento pontual e precisamos explicar esse evento pontual. Para eles é trabalho, está respondido. Eu ia entrar aqui numa outra, não vou entrar no cartão. Bom, maravilha. Sim, mas aí esse é um dos grandes desafios. Outro grande desafio na preparação dos nossos obreiros é obreiros maduros, conhecedores da palavra e que não permitam essa mistura do conhecimento tradicional com o conhecimento novo da Bíblia. E que é uma dificuldade, viu, irmãos? Não, porque na igreja de vocês, se vocês forem olhar os outros crentes aí, de vez em quando você vai encontrar uma lista assim, não tome com essa camisa pelo avesso, não, menino! Já viram isso? Ô, menino, não tome com essa camisa pelo avesso, não! Dizem essa camisa não, não, Chinelo. menino, não bota esse chinelo de porca na mão! Varreu o pé. Tira esse chinelo logo! Por que, mãe? Porque traz coisa ruim, menino! Se nós temos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, imagina nas igrejas dentro dessas comunidades. Bora lá. Ok. Só aqui uma leitura rápida para a gente pensar aí em algum tipo de solução para esses problemas. No meio urbano, quem pode ler aí para a gente? Nancy Jace. Bora aí. O Evangelho é como um leão enjoalado, disse o grande pregador Batista Charles Spurgeon. Não precisamos defender, só precisamos deixar que saia da jaula. Eu acho isso muito legal, né? Não se precisa defender o Evangelho. É porque tem muita gente defendendo o Evangelho. Não precisa defender. Deixa o Evangelho sair. Prega o Evangelho. Vai lá. Hoje, a jaula é nossa acomodação, a divisão secular sagrada que reduz o cristianismo à questão de crença pessoal e particular. Olha lá. Para destrancarmos a jaula, precisamos nos convencer de que, como disse Francis, aí já pastor, o cristianismo não é mera verdade religiosa, mas a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Isso. A ideia é a seguinte, como alguém colocou sendo ali, para essa ideia da separação do sagrado com o profano, né? O que é sagrado, o que é profano, o que é religioso e o que não é religioso. E aí o que o Francis Schaeffer está dizendo é que a verdade do Evangelho não é uma verdade religiosa, que resolve as questões da religiosidade do povo, que resolve as nossas crenças. Na verdade, o Evangelho é a verdade para tudo. Para tudo, para a ciência, para as questões sociais, para as questões da alma, para as questões do coração, para as questões humanas, para as questões econômicas. O Evangelho é a verdade. Percebem isso? Então a gente precisa compreender que quando você prega o Evangelho, planta uma igreja dentro de uma comunidade, você não está apenas plantando uma igreja, mudando a igreja, construindo a igreja, e vai ter membros ali como se fosse um ser fora do contexto, fora da comunidade, ali isoladazinha. Percebe isso? Consegue enxergar isso? Mas o Evangelho, quando ela se estabelece na comunidade, ela se estabelece, ou deve se estabelecer, para trazer respostas para tudo. Para tudo. Por isso, irmãos, por isso que quando eu estou falando de fatos, um pastor, quando ele ora pedindo para que Deus cure a filha dele, e a filha dele não é curada, ele corre para o pajé para resolver a questão da enfermidade. Percebe? Não?
Estou falando de sincretismo, estou falando de um pastor, que ele é pastor, e a filha adoece, e aí ele ora, e a filha não fica boa. Como ela não fica boa, então eu vou procurar quem? Vou procurar um pajé, para poder fazer uma mandiga e ela ficar boa, ficar curada. E ele acha que isso é natural, isso é normal, porque a igreja é uma coisa e a vida da família dele é uma outra coisa completamente diferente. Então o Evangelho precisa ser entendido como sendo a verdade que resolve as questões do homem como um todo. Resolve não apenas as questões da alma dele para ele ir para o céu, mas resolve também aquela desinteria ali que não para, a dor de barriga que ele está sentindo. O Evangelho, ele é a verdade. Aí você diz assim, mas isso não resolve, pastor, ele não morre mesmo de diarreia, morre mesmo, mas como a verdade, ele tem a resposta para as questões também da morte. Percebe? Pastor, Oi. foi uma questão que lá no curso a gente estava levantando, que temos teologia sistemática para as questões teológicas, mas para as questões daqui, nós não temos. Aí, como responder o fogo, como o fogo fato, né, que acontece, nós não temos ainda. É verdade, a gente precisa de uma teologia bíblica que responda essas questões da cultura mais tradicionais. Mas é isso mesmo, que é um outro desafio. Então acho que não vai dar tempo não, a gente conversar sobre muita coisa. Precisamos de uma teologia bíblica, olha lá. Precisamos de uma teologia bíblica, tá, no contexto rural, que responda às questões do homem da floresta, que eu coloquei ali entre aspas, arraigado nas suas tradições, superstições, ou a maneira de viver e de entender o mundo espiritual, desvinculando quase que totalmente dos valores fundamentais ou que fundamentam a cultura ocidental, né? Quase por causa do advento da televisão que está entrando nas comunidades. Então, tudo aquilo de egoísmo, de mesquinharia, de porcaria que a gente tem aqui na nossa comunidade, está entrando também nas comunidades indígenas, nas comunidades interculturalidade. Assim sendo, a interculturalidade apresenta-se como um ambiente afetivo e de segurança para a convivência e para o relacionamento entre os diferentes, que dividem o mesmo espaço cultural, seja nas comunidades tradicionais ou das escolas localizadas nessas comunidades tradicionais ou mesmo nos centros urbanos. A ideia é a seguinte: multiculturalidade, um ambiente multicultural, qual é? Qual é a ideia? Vários, né? Então, várias culturas diferentes no mesmo espaço. Nós somos um ambiente multicultural, não é verdade? Nós temos ali os nossos irmãos angolanos, temos ali, que mais? Irmãos ribeirinhos, cariocas, nordestinos, culturas completamente diferentes, ou por parte de diferenças, nós somos mais. Maria, cadê minha carteira? Horrível. Força 4, né? Foi sem querer. Mas eu vou tomar, cara. Parar para ouvir alguma coisa boa. Bem liberais. Bora lá. Então, o ambiente é multicultural. Mas nesse ambiente pode ser que não exista esse espaço que eu chamo aqui afetivo e de segurança, de troca. Então a ideia de interculturalidade é não apenas o objetivo, o que é concreto, várias culturas diferentes, mas é o entrelaçamento dessas culturas, né? A convivência, a troca, a afetividade. Então é esse que nós chamamos de espaço intercultural. Então o que nós estamos propondo nesse livro é como formar então obreiros nesse espaço intercultural.
Ou seja, várias culturas diferentes, ou com possibilidades de cultura diferente. Afinal de contas, quando eu saio da minha comunidade, da minha cidade, saio de Manaus, e vou lá para a comunidade ribeirinha, ou vou lá para a comunidade indígena, nós estamos ali dentro de um espaço multicultural e que deve proporcionar esse espaço de interculturalidade. Percebe? Sim ou não? É muito difícil, tá, pessoal? Não, dá para ir? Então, bora lá. Maravilha, pega aí a folhinha que a gente deu para vocês, para a gente pensar. O livro, a primeira parte do livro, a gente propõe aí um conteúdo. O conteúdo, meus irmãos, é o seguinte: não tem nada de especial, não. Tem Bíblia. Tem Bíblia. Agora, a gente acredita que a gente conseguiu colocar boa parte de material ou do conteúdo básico para a formação de uma liderança local. Então, a gente trata, por exemplo, nós temos aqui Vida Cristã 1 e 2. Vida Cristã 1 e 2 está no currículo de qualquer escola cristã, não é verdade? Qualquer escola cristã tem vida cristã. Aí o que foi que a gente fez? No Vida Cristã 1, você tem, por exemplo, relacionamento com Deus. Então, por exemplo, a gente trocou a ideia de comunhão com Deus por amizade com Deus. A amizade com Deus foi quebrada, então, lá no princípio, e se estabeleceu a possibilidade de se consertar essa amizade com Deus, esse retorno a Deus através de Jesus. Na Vida Cristã 2, a gente jogou, então, a ideia do caráter, trabalhando com os frutos do Espírito. E daí por diante, Novo Testamento, Antigo Testamento, qual é a ideia? A gente queria que eles conhecessem um pouco do livro, então eles vão saber um pouquinho de conteúdo de cada livro daquele lá. Bom, o que nós temos de conteúdo é Bíblia. É Bíblia, não tem nada, não tem nenhuma novidade. Talvez no formato desses conteúdos é que a gente tentou dar uma inovada baseada naqueles elementos que o Ronaldo falou, de oralidade, informalidade e relacionamento. Então, por exemplo, a gente começa todas as lições com um texto, com um relato ou com uma narrativa bíblica, com uma história bíblica. Já que é um povo que tem na sua cultura a raiz da oralidade, então muito mais importante para eles do que o que está escrito é a história. Então vamos começar com a história. Percebem? Mas já aconteceu em escolas indígenas por aí pelo Brasil, de que disseram o seguinte: o negócio é oralidade, joga fora, fecha a biblioteca e vamos só para a oralidade. Aí sabe o que foi que aconteceu? Os indígenas começaram a subir da escola. Aí foram procurar saber o que está acontecendo, não sei o que. Aí disseram: eu não vou mais para aquela escola não. Por quê? Ah não, ele só conta história para a gente. Estão percebendo? Assim, eles são o povo da oralidade que tem o seu conhecimento adquirido através das narrativas, das histórias, mas é um povo também que já está em contato com a escola secular, com a escola formal. Então eu não posso me prender apenas nas histórias, nos relatos históricos. Eu preciso dos relatos escritos. Eu preciso também da sistematização. Mas essa sistematização, vocês entendem sistematização? Da ideia de ponto 1, ponto 2, ponto 3, então você vai saber do ponto 2, você tem que saber do ponto 1, está aqui. Então, eu preciso dessa sistematização também quando eu estou lecionando ou formando os nossos obreiros, mas essa sistematização tem que vir a partir da história. A partir da história. O Ronaldo falou aqui rapidamente. A gente aconteceu isso no Cunheiras. Comecei a ir para o Cunheiras e aí eu tentando, tateando o que fazer. E eu falava e o povo ficava com aquele olho vidrado assim. Né? Você já percebeu, né? Quando o pessoal não está entendendo você, fica me olhando assim, né? Parado. Aí eu então começo a fechar os olhos e eu pergunto assim: está me paquerando ou está me então, eu não entendia nada, não me acompanhava e não se estabelecia aquela relação de troca.
E aí um dia eu estava deitado lá na minha rede, e eu lembro que naquela época estava passando o Rei do Gado, tá ligado? O Rei do Gado. Aí tocando a música lá, tal, estava na casa do capitão, estava passando lá a novela, eu deitado na minha rede, na minha casinha, tal, vendo os ratos passando ali por cima. E aí desligou lá o motor, aí ficou aquele silêncio. Aí eu comecei a pensar, esse povo assistiu a novela das 6, das 7, das 8. Já assistiu o jornal também. E eu estou tentando fazer com eles um relato histórico da Bíblia, começando do Gênesis por Apocalipse e tentando inserir ele dentro desse contexto histórico e tal, assim, que eles não estão interessados nisso. Eles não são lineares, eles são de eventos, e eu estou tentando fazer uma linha histórica com eles para localizar os livros. Isso não vai dar certo. Aí eu inverti o negócio. Comecei a pegar eventos isolados ou histórias isoladas de Jesus, dos acontecimentos, e a contar essas histórias. A nossa cultura trabalha da seguinte forma, como o Ronaldo falou aqui: é o conceito, a gente dá o conceito e depois a gente faz uma ilustração para fixar o conceito, não é isso? O pastor prega, e no final, aí para fixar aquele conceito que ele pregou o tempo todo, ele diz, como então naquele dia eu estava indo não sei para onde, não sei o quê, aí conta aquela história para fixar aquele conceito. No universo da oralidade a coisa é ao contrário. Você tem a história e a partir da história você tem os conceitos e os valores. Os valores. Então, o que a gente está propondo aqui nos conteúdos é partir sempre dos relatos bíblicos para os conceitos. Dentro desses conteúdos também o que a gente está propondo é que a Bíblia seja usada abundantemente. Essa palavra Ronaldo usa muito para evangelização, né? Evangelização abundante. Aí o que a gente está fazendo com isso aqui também é usar abundantemente o uso das Escrituras. Porque o que a gente quer é que eles aprendam a Bíblia, para que eles possam encontrar respostas para o como fato. Não é possível que a gente vai passar o resto da vida o pessoal tendo problema de entrar na mata, né? Ou entrar na mata em silêncio, que aconteceu com o Yanomami. Caminhou mais de um dia na caminhada com o pessoal que estava indo lá para uma comunidade, e ele em silêncio, calado. E o pessoal estava falando, rindo, e de vez em quando ele só virava e dizia assim, pessoal, não fala não faz barulho não. E quando parava, então, ficava aquela bagunça, tal, não sei o que, ele saía, ficava afastado, e todo mundo ficava lá, quietinho, assim. Por quê? A compreensão dele é que o mundo espiritual, que a floresta está povoada dos espíritos, e a gente fazendo aquele barulho todo vai perturbar os espíritos, e os espíritos vão ficar chateando, vão pegar a gente. Né? Então, não é possível que a gente vá continuar o resto da nossa vida não tendo explicação para isso. Como é que os espíritos vivem e o que é que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Maravilha. Então, de conteúdo nós não temos nada. Mas aí, então, pega aí as folhinhas de vocês. Eu queria destacar aqui com vocês algumas coisas. Eu queria ler com vocês esses dois primeiros parágrafos da página anexo 1, estão vendo aí? E a gente pode começar aí a leitura para a gente. Orientações gerais. Lembre-se que esse curso nasceu da necessidade de dar treinamento bíblico para pessoas de grupos tradicionais, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos e outros. Tais grupos, apesar de distintos culturalmente, possuem algumas características em comum. Isso, boa, obrigado, Ricardinho. Quais são as características em comum? O Ronaldo já falou aqui, pelo menos 3, ele colocou ali 4, mas conta a oralidade e demais. Informalidade e o relacionamento. Ele colocou ali a questão das comunidades, que é uma comunidade
que decide a coisa dentro da comunidade, é exatamente essa ideia de relacionamento. Então perceba que essas comunidades, normalmente, o chefe, ou o Shawa, ou o cara, ele tem a última palavra. Mas ele é a última palavra, porque na verdade quem decide é a comunidade. A gente entra nas comunidades indígenas e vai ao capitão, ao Shawa, pede autorização para se estabelecer lá. Ele diz, eu vou ver aqui com a comunidade e tal, não sei o que, aí então ele volta, faz a reunião e depois ele volta e traz a resposta a partir da comunidade. Então, é um povo assim, extremamente relacional. É um povo oral, porque trabalha ou aprende a respeito das coisas nos relatos históricos, né? E é informal porque não é da banca, não é da bancada, não é da escola formal. Né? Às vezes aprende as coisas caminhando na mata, indo para as pescarias e etc. E tal. Maravilha? Pula segundo parágrafo. É importante considerar que o curso também valoriza a localidade e dessa forma foi construído para que os estudantes não precisem sair do seu contexto social e de trabalho. Maravilha. Então, nós aplicamos esse curso nas comunidades. A gente não traz ele da comunidade para o centro urbano. Então, a gente leva os professores para lá para aplicar, então, um curso juntamente com eles. Exatamente para não quebrar muito a dinâmica que eles têm de família, de roça, e do dia a dia, né? Então, o mínimo possível. Agora, tem um aspecto aqui também relacional do professor com os indígenas. E isso é extremamente importante, gente. Ronaldo contou aqui do barco que chega lá e alguém disse, a gente prefere o obreiro que vem com a rabetinha e ele sobe na comunidade, vai falar lá com a gente, né? E a gente não, a gente é tirado da comunidade e levado para o barco para assistir o filme Jesus. É isso. Mas sabe o que eu vi na última comunidade que eu fui, até lá na Colômbia, essa comunidade grande que eu fui, ele disse assim, pastor, vocês são diferentes, vocês comem com a gente. Vocês comem com a gente. Os americanos que vêm aqui, até a água eles trazem a água deles. E a comida deles. Eu achei extremamente importante ali a pergunta do irmão hoje com o Ronaldo. Ele perguntou a respeito da sensibilidade. Essa, para mim, essa é a palavra. É sensibilidade. Sensibilidade. Então, o que é que os indígenas sentem? O que é que eles percebem? Como é que eles se sentem no coração quando você vai para a comunidade dele e leva a sua comida e na hora do almoço você se esconde, faz abrir a comida e come, e tal. Ou então quando eles oferecem uma coisa. Qual é a sensibilidade? Né? Como estabelecer um relacionamento profundo para você saber o que é que se passa na alma dele, se você não senta com ele e toma um café naquela caneca velha, suja, às vezes até melada ainda do mingau que ele tomou de manhã. Percebe? Essa sensibilidade, essa consciência. Então, a gente acredita que talvez uma das melhores formas para capacitar os nossos obreiros é a gente ir ao encontro dele. E a realidade deles. Aonde eles estão? Estão ali, junta 3, 4, 5 ali e tal, puxa para um lugar, paga a gasolina de um do outro, bota ali na comunidade e eu vou lá, vou comer a comida deles. Vou comer. Por isso que eu disse também que tinha tudo a ver com discipulado. Com discipulado. Porque a ideia não é só passar conteúdo. Você vai aprender agora a ordem dos livros do Antigo Testamento. Decora aí. Aí o cara decora. Agora o cara está preparado. Mas ele continua sendo um mau caráter. Porque não foi discipulado. Ele aprendeu conceitos, ele aprendeu ideias, mas os valores do coração, da alma continuam o mesmo. Os valores da alma e do coração, eles são mudados no poder do Espírito Santo
através da sua igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Eu que vou lá, eu que estou com ele. E Deus me usa para ele perceber que a vida não é dessa forma. Sou eu quando eu entro no meio da mata com ele. E escuto um negócio estranho e digo, está repreendido em nome de Jesus, e continuo minha caminhada. Está percebendo? Eles olham e dizem assim, oxi, o negão não tem medo não. Né? Ele morrendo de medo, e ele olha para a minha vida e diz assim, cara, não tem medo não? Como não tem medo? Por que não tem? Ou se tem medo, disfarça a medo. Porque dá uma gelada às vezes, né? Dá aquela gelada assim. É isso. Bora lá. Pula aí, página 189. Uns 20 minutos. Relembrando nosso objetivo. Então, o objetivo do curso são os seguintes: capacitar biblicamente e missionariamente pastores e líderes de igreja. Ou seja, como eu já falei aqui, Bíblia, Bíblia, Bíblia. O que a gente quer é que o povo aprenda a Bíblia. Aí eu coloco aqui no segundo ponto aqui, nesse processo faz necessário relembrar a figura do facilitador. Então a gente está usando muito essa terminologia de facilitador e não de professor. A ideia, só nomes, mas que a ideia, que a essência que vai fazer diferença. Então vamos pensar aqui nessa simbologia do professor. Quem é o professor? O professor é aquele que sabe. Quem é que sabe aqui? Quem sabe é o professor. Quem sabe aqui é o professor seria. Aqui, rapaz, quando ele abre a boca, todo mundo tem que calar a boca, porque ele é quem sabe. A ideia que a gente está propondo é a ideia do facilitador, que é aquele que senta, que conversa, que traz, que discute e que encaminha. Eu estou dizendo que encaminha porque a gente não está trabalhando com elementos conceituais flexíveis. Não sei se vocês me entendem. Então, assim, eu não posso flexibilizar a salvação. A salvação pode ser por Jesus, mas pode ser também, de acordo com a boa conversa que a gente teve aqui, a gente chega à conclusão que através da Igreja Católica também a gente pode ser salvo. A gente não está trabalhando assim. Nós temos dogmas, né? Nós temos verdades que a gente não abre mão, que a gente não negocia. Mas que na conversa, que na informalidade, que no relacionamento amistoso do facilitador, a gente pode conduzir essa turma para essas verdades. Percebem isso? Amém, irmão? Amém. Ninguém está escandalizado comigo ainda não, né? Graças a Deus. Vamos para lá. Maravilha. Aí percebam aqui, no segundo ponto, que é uma bolinha, tem uma primeira bolinha, capacitar. No segundo ponto tem prover ensino bíblico, teológico, missiológico fundamental. Ou seja, ninguém está querendo aqui se aprofundar nas teologias sistemáticas, nas missiologias da vida, nas discussões bíblicas que rolam aqui no nosso meio. As discussões eclesiásticas que tem aqui no nosso meio. O que nós queremos é pegar aquilo que é básico, aquilo que é simples, o que é evangelho puro, para ensinar esse pessoal. Só para dar um exemplo, os irmãos, o John Stott tem a literatura dele é muito pesada, muito densa, né? Então você lê aquele cara ali, tem que ler 2, 3 vezes, voltar, não sei o que. Aí quando ele termina a vida dele, ele escreve um ensino radical. Para John Stott é um livreto. Que livreto é esse? Ele escreve um livro fininho, dizendo que é essencial na vida cristã. Pronto, a ideia é basicamente essa. O que nós precisamos ensinar aos nossos obreiros, meus irmãos, é ensinar a Bíblia, ser fiéis à palavra do Senhor, aquilo que é simples, aquilo que é prático, que é efetivo para a vida dele e para a vida da comunidade. Maravilha? Então, esse ensino é feito através da Bíblia e a partir da Bíblia. Ou seja, esse instrumento que a gente tem aqui, essa metodologia, esse livro aqui que a gente tem, isso aqui é apenas um instrumento
que colabora para o quê? Para ensinar o quê? Ensinar a Bíblia. Bíblia. Precisamos ensinar a Bíblia ao povo. Então, aí a gente coloca que o facilitador ele precisa não só manusear a Bíblia, mas amar a Bíblia, porque é uma diferença. Às vezes a gente tem muito conhecedor da palavra, mas a gente tem pouca paixão pela palavra. E paixão, aí eu quero chamar aquela palavra que o Ronaldo jogou aqui em grego, aí como é? Pleurofobia, né? Pleurofobia, parece que é a alegria da pleura, né? Aquele negócio rapaz, é a palavra, né? Aí o cara vê, porque Deus amou o mundo tão bonito, o cara diz, ai, é isso! Estão percebendo? Você já ouviu essa ilustração de pastor, né, que eu digo assim, o cara que no concurso de leitura do Salmo, o cara leu o Salmo 23, aí alguém disse assim, todo mundo leu o Salmo 23. Mas esse conhece não apenas o Salmo, mas conhece o Senhor do Salmo, né? Então, assim, a ideia é que precisamos aprender a amar essa palavra, de acreditar nessa palavra. Plena convicção, não só no lugar que a gente está, no ministério que a gente foi chamado, mas plena convicção da mensagem que a gente está passando. Percebe isso, irmãos? Paixão pela palavra. Paixão pela palavra. Maravilha. Vou correr. Me perdoe, viu a correria. Outro objetivo também é enfatizar que a grande questão está na piedade e não no conhecimento. O conhecimento ela deve ser ferramentas para nos levar a uma vida de piedade ao Senhor. Ou seja, é muito estranho, à medida que a gente conhece mais a palavra, a gente se tornar mais arrogante. Não, quem é agora eu voltou, Iraquitão, chegou, não é mais Iraquitão, Deus falou, é reverendo Iraquitão, por favor, né? Eu conheci agora, eu fiz um curso de mestrado, eu fiz um doutorado, não sei o quê, então, por favor, você não me chame mais de Iraque, me chame de reverendo doutor. É muito estranho, né? À medida que a gente conhece mais a palavra, a gente se torna mais vaidoso e mais arrogante, é muito estranho. E isso eu vou me arriscar a dizer isso é uma verdade nos nossos seminários. Na formação dos nossos pastores. Parece que quanto mais os nossos seminaristas, os nossos pastores se aprofundam no conhecimento bíblico, eles se tornam mais arrogantes e mais vaidosos. Eles se tornarem mais piedosos, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais envergonhado eu fico. Mais envergonhado eu fico. Percebe? Como é que eu posso perguntar a cara e dizer, agora eu conheço? Você ia falar? Mas eu estou pensando aqui numa coisa, você está falando aí da questão do treinamento, né? Discipulado do treinamento, para treinar pessoas, né? Então eu estou pensando aqui, porque o senhor falou que nós precisamos ensinar as coisas fundamentais. Ok. Então, seria possível dizer que o treinamento de um obreiro ele pode ser dado em partes, primeiro pelas coisas fundamentais que é necessidade naquela ocasião, por exemplo, existe alguém apto para o ministério, mas me falta preparo. Então eu preparo ele até certo ponto e deixo ele lá na congregação. Mas depois de um tempo, há necessidade de ele ensinar doutrinas fundamentais. Sim. Eu venho depois e ensino, ou eu ensino tudo de uma vez? Não, é por partes. Por partes. Ninguém aguenta tudo de uma vez, não. Tem que ser por partes mesmo. Inclusive, o processo de plantação de igreja vai te exigir isso. Né? À medida que a igreja vai crescendo, vai amadurecendo, você vai tendo que fornecendo mais ferramentas e mais conhecimento para o teu obreiro. O que está acontecendo, por exemplo, entre os Terenas, lá em Mato Grosso, eles têm mais de 100 anos de evangelho. E aí a formação dos obreiros, todas elas, ou quase todas elas, foram todas de instituto bíblico. São igrejas de indígenas, mas de ambiente urbano e bem urbano mesmo, né? Então, todas de instituto bíblico. O que aconteceu? Os membros da igreja agora são mestres, doutores, tal, e o pastor, ele é
conhecedor do conhecimento básico de instituto na igreja. Então, assim, os membros estão indo embora. Estão indo frequentar a igreja presbiteriana, a igreja batista, tal, não sei o que, porque querem alguma coisa mais sólida. Então, assim, de fato, há esse processo. Essa escola que eu falei lá, ela trabalhou muitos anos com discipulado de indígenas. Uma ferramenta extremamente importante para aquela época, porque estavam surgindo os primeiros crentes indígenas, e esses primeiros crentes precisavam de uma ferramenta mais sólida. Então manda para a escola. Só que hoje ela não mais responde à expectativa dos indígenas da região. Então, o treinamento de obreiro local não é apenas um curso de determinado tempo, mas eu poderia dizer que é uma contínua assistência? Ou não? Sim. Tem alguma hora que eu tenho que me desligar e dizer, meu irmão, agora você. E pedir a Deus que o conduza. Eu estou com medo aqui de citar um negócio aqui, mas eu vou citar. Eu vou até mostrar o livro, porque nós temos que dizer que eu sou o hereje. Esse livro aqui, de Leslie Newbigin, ele fala que o que Paulo fazia, na verdade, era organizar a comunidade em comunhão ao redor da Eucaristia e ao redor do estudo da palavra. Para ele dizia assim: plantei minha igreja. Por isso que o trabalho, ele que está dizendo, viu? Por isso que ele diz que o trabalho de Paulo era tão rápido, 1 ano, 2 anos, 1 mês, numa comunidade, plantar uma igreja, ir embora, e ele dizia assim: tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Porque ele compreendia que se tivesse esses 3 elementos, a igreja teria condições de desenvolver, de fazer a gente continuar. Agora, ele sumia do mapa? Não. Ele visitava, ele mandava carta, ele mandava os seus discípulos, né, os seus companheiros, tal. Ele acompanhava de longe, mas a igreja estava entregue à comunidade. Mas a gente tem muito medo de entregar. Não é? Aí ele tem muito medo de entregar. Mas assim, eu fico preocupado mesmo. Ele se fundamenta assim, claro, os tempos não dá, mas assim, esse fundamento tem que ter para dizer que Paulo fazia isso. Porque eu estou tendo na cabeça bem logo os textos de Paulo da orientação para a formação de presbíteros, né? Ser presbítero, liderança ali, ele é experimentado, né? Só o fato de ser experimentado leva tempo. Então a minha cabeça está logo para essa questão, né? Isso é maturar, né? Vamos pensar. Por que começaram, por exemplo, em Atos? Por que começou a necessidade de se estabelecer as figuras do diácono? Porque os problemas começaram a aparecer. Então, de acordo com a necessidade, então se procura a solução. O que nós tentamos fazer é o seguinte: é prever ou antever ou colocar antes a solução antes que o problema apareça, né? Vamos solucionar o problema antes que ele apareça. Me parece que Paulo, a dinâmica de Paulo, segundo ele, era ele estabelecia esses 3 elementos, e à medida que as coisas iam aparecendo, ele ia colocando. Então, houve a necessidade da formação dos pastores. Então, quais são os pastores? Quais são as qualidades do pastor? Então, os pastores precisam ser experimentados, né? Então, é dentro de um processo. A partir de uma necessidade. Aparece a necessidade, essa necessidade também faz parte do processo. Afinal de contas, qual é a igreja que nasce pura? Sem nenhuma, né? Nenhuma. Todas elas nascem com um certo grau de secretismo, de mistura, de coisa. E que ao longo da história ela vai sendo trabalhada, e você vai trabalhando, ou o próximo que vier vai trabalhando. O que a gente precisa compreender de forma bem tranquila é que começa em Deus e termina em quem? Em Deus. Quem é o dono dessa igreja? É Deus. O que me cabe? O que me cabe é ser fiel naquilo que Deus me chamou. O que Deus me chamou para fazer o quê? Para ensinar a palavra. Agora o que vai acontecer na geração que vem?
Não sei. Eu vou ser fiel nesse meu pouquinho aqui. Deus me deu esse pouquinho. Eu não sou nenhum doutor, não sou nenhum teólogo, tal, eu só tenho isso aqui. E Deus me mandou para ir com esse pouquinho, eu vou com esse pouquinho. Se eu puder me aperfeiçoar um pouquinho mais, eu me aperfeiçoo. Está percebendo? Mas a questão não é o aperfeiçoamento, a questão é a fidelidade. Eu sou fiel ao que Deus me deu. É o que Deus me deu, eu vou fazer. Agora, quem é o dono dessa igreja? De quem é a responsabilidade dessa igreja? É do Senhor. Eu preciso ter tranquilidade, até na hora de passar para a igreja, porque talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem, é o medo de passar a igreja para o... Ou medo porque não se sente seguro com o modelo, ou medo porque, assim, a gente é meio que possessivo, né? Assim, a minha igreja, meus crentes, né? A minha congregação, eu trabalho 10 anos de trabalho e agora eu vou entregar, né? Então, mas sobre essa questão do discipulado, ali enquanto o Ronaldo estava falando, eu rabisquei aqui umas 3 coisas, pensando, foi rapidíssimo para mim, viu, de coisa. Pensando em discipulado, que eu chamei de comunitário. Discipulado comunitário, que a gente faz por atacado. Eu pego 30, 40, boto na sala de aula e ali eu ensino eles ali os conceitos bíblicos, né? Então, não apenas conceito, mas quero chamar a atenção aqui dessa questão dessa troca de afetividade, dessa troca de sentimentos, dessa troca de relacionamento. Percebe, irmãos? Então, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas não sei se vocês percebem, eu tento ao máximo não passar apenas conteúdo, mas passar essa interação, esse crescimento juntos. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais do que conteúdo, e principalmente quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, né? Não é apenas um conhecimento teórico, mas é esse conhecimento teórico que encarna no meu coração, que encarna na minha vida, que me torna um crente, né? Então, eu acho muito estranho quando uma pessoa diz assim, aí passa uma mulher bonita, né? Aí o cara olha, rapaz, se eu não fosse crente, se você não fosse crente, aquela mulher, isso significa que ele tem um conhecimento teórico a respeito, que é errado fazer aquilo, mas aquilo não está encarnado nele. Sabe? Eu não quero isso, eu não sou isso. Eu não vou atrás dessa mulher porque eu não sou isso, eu não sou, acabou. Então é um ser, não é apenas ter, é ser, eu sou. Então, quando eu faço conteúdo num discipulado comunitário de 30 pessoas, então eu tenho que passar não apenas conteúdo, mas eu tenho que passar essa unidade, essa ideia do que eu sou. Aí eu chamei o outro de discipulado dinâmico. Esse discipulado dinâmico, a ideia seria de eu ter ali aqueles 4, 5, 6 pessoas que eu acredito que são peças fundamentais e estratégicas dentro da comunidade, né? E aí eu coloquei 2 palavras aqui do lado, que foi falar de amizade e companheirismo. Eles não são apenas aprendizes, eles são meus companheiros, eles são meus amigos. Ou seja, a ideia do discipulado, ela deve ser não apenas um cara que senta na minha sala de escola dominical, mas é o cara que vai comigo fazer a visita. Adoeceu lá fulaninho, adoeceu ciclaninho, fulaninho, bora lá, toma comigo, não sei o que, são aqueles 6, 7 que você conta. Eu tinha um amigo que era assim comigo, o irmão de Ronaldo se perdeu lá no meio do sertão, lá naquelas caatingas lá do sertão, lá de Pernambuco. Aí eu liguei para o meu amigo, companheiro, né? Amigo e companheiro, né? Que não deixava de ser discípulo, Aí eu liguei para ele meia-noite, aí eu disse, rapaz, o irmão de Ronaldo está perdido, bora lá, mas quando, cara, que a gente vai? Não, daqui a pouco
para sair da tua casa. Ele disse, rapaz, eu trabalho amanhã. Liga para lá dizendo que não vai. E vamos embora. Aí ele foi comigo naquelas Tucson, né? No Tucson era aquela da Fiat, como é? Dublou, lá dublou, né? Assim, aí quando ele estava no meio daquela buraqueira toda, aí eu virei para ele assim, ainda bem que eu não vim com o meu carro, né, bicho? Assim, mas é o cara que vai comigo. Esse mesmo cara, eu recebi uma ligação de madrugada de uma mulher, não, do marido dela. Ele estava em São Paulo e ele liga para mim, pastor, pelo amor de Deus, isso umas 2 horas da manhã. Aí, não faz isso não, pastor, por favor, na casa da minha mulher que ela está querendo pular lá no 11º andar, pelo amorzinho, o pastor está indo aí, por favor, não. 2 horas da manhã, eu chamo Silvéria, bora comigo ali. Ela disse, eu não posso, cara, estou com as meninas aqui. Aí eu, rapaz, o que eu faço? Quem? O cara me alugou. Liga sério. Velho. Bora comigo ali. Aonde, rapaz? Ajudar uma mulher que está querendo pular no apartamento. Isso que eu chamo de discipulado dinâmico. É o cara que é seu amigo, é aquela turma que é seu amigo, que são companheiros e que anda com você. Mas não é só para bater bola. Percebe? É para ir fechar o carro. E tem também, que eu chamei, daquele mais individualizado, né? Individual. O individual, que seria uma coisa mais intencional. Aquele cara que eu quero que fique na igreja quando eu sair. Aquele cara que eu acho que é um bom diálogo. Aquele cara ou aquela mulher que eu acho que vai ser uma mulher líder no meio das mulheres da comunidade. Então, assim, eu tenho uma visão muito específica para ela, para aquele tipo de discipulado. Mas percebe que tudo se torna uma formação de obreiro, de discipulado, de amadurecimento da igreja. Assim, é uma confusão. E como eu não sou um cara sistemático, eu sou mais informal, então assim, eu consigo enxergar bem isso. Talvez para um cara que seja mais sistêmico, talvez fique muito difícil compreender esse bojo todo de dinâmico de discipulado e de preparação de obreiros. Percebe? Então, quando eu falo ali no livrinho que ali é um livro de preparação de obreiros locais, para mim isso aí não é só isso, porque eu não tenho intenção só de preparar pastores ou líderes, eu tenho intenção de que a igreja não cresça, que a igreja aprenda a palavra. Percebe? Maravilha? Vou pular, minha gente, que horas são vocês? Terminou, né, cara? Deixa eu pular aqui então. A página 190. 3 fundamentos pedagógicos. Relacionamento afetuoso. Nesse relacionamento afetuoso, eu estou colocando afetuoso porque eu creio que às vezes a gente se relaciona, às vezes na porrada também, né? Eu estou me relacionando muito bem com ele. Então, o que eu quero é essa troca de afetividade, de bondade, de carinho. Aí, então, eu coloco uma palavra aqui que é muito complicada. 2 palavras que são muito complicadas. A primeira não é muito não, ou talvez não esteja aqui presente, mas é o que chama-se de alteridade, ou na palavra de Paulo Freire, de outreidade, né? Que é a compreensão do outro, a compreensão do diferente. Ele é diferente. Ou seja, quando eu trabalho num ambiente urbano, então eu olho para um punk, sei lá, porque hoje em dia eu nem sei mais o nome dos tu sabe, né? Um punk daqueles lá. Então eu posso olhar e dizer assim, que coisa mais ridícula, não sei o quê. Ou eu posso olhar com esse olhar da outra idade, da alteridade, né? É o outro, é diferente, mas é o outro, é gente. E eu o respeito. Talvez eu até nem concorde com ele, né? Talvez seja uma boa palavra para esse ambiente que a gente está tendo com relação da questão dos gêneros, né? Então, é homossexual. Não compreendo, não aceito, tal, mas eu o recebo como gente.
Então tem até umas discussões, o pastor procurou até Silvéria, dizendo assim, disse para Silvéria, o que é que eu faço? A Silvéria, foi o que houve? Tem um casal de homossexuais frequentando a minha igreja, o que é que eu faço? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E quantas realidades dessas nós temos nas nossas igrejas? De gente que vive enrustidamente, entende enrustidamente? Que tem a tentação, que tem o desejo, mas que está dentro das nossas igrejas, né? E aí ele chega no nosso consultório, no nosso gabinete, e diz: pastor, eu tenho uma luta tão grande, pastor, eu gosto de homem. Como é que a gente vai lidar com isso? Sai daqui, está disciplinado, não apareça mais aqui, não sei o que, não apareça mais nessa igreja, né? Como é que se lida com isso? São questões, né? Então, quando a gente trata também com as questões de preparação de obreiros, quando eu olho o indígena, como é que eu olho esse indígena? Como é que eu olho esse ribeirinho? Como sendo superior? Assim, não, eu ensinar aqui, você precisa aprender, né? Aí uma outra palavra que eu uso aqui nessa questão da relação afetiva é diálogo. E diálogo é preciso ser bem compreendido, porque na década de 80, mais ou menos, diálogo era a ideia de troca de ideias para a gente conviver bem com uma ideia só. Ou seja, aquilo que a professora fez comigo, um pastor e um pai de santo no meu laboratório, os dois convivem bem e tal, não sei o que, a partir de um diálogo, né? Isso é meio complicado mesmo, isso é complicado. Mas a proposta de diálogo aqui é muito mais do que de conhecimento, é a troca de afetividade. Então, assim, tu é um cara branco, eu sou um cara preto, mas eu gosto de tu e tu gosta de mim. E a gente se dá bem. A gente não apenas trabalha bem, mas a gente se gosta. A gente se gosta. Então, assim, o que a gente está propondo é que o meu olhar para o povo indígena, que o meu olhar para o povo ribeirinho, para o povo quilombola, tem que ser um olhar de: eu gosto dessa coisa. Eu gosto dessa coisa. Mas os pretos quilombolas estão com aqueles tambores, estão invocando tal, não sei o que, eu sei, eles estão num caminho equivocado, eles precisam da salvação de Jesus, mas eu gosto deles. Eu gosto deles. Maravilha. ênfase ou flexibilidade metodológica. A flexibilidade metodológica é a ideia de que a gente prepara uma aula para 20 pessoas. Você liga lá para a comunidade, aí o cara, não, vão vir 20 líderes, tal, não sei o quê. E você chega lá, tem 40. E é sempre assim, parece que é sempre assim, sempre tem uma novidade. Ou então a flexibilidade metodológica se estabelece também. Você está aqui dando uma aula e de repente você percebe que o pessoal está dormindo. Mas como eu não sou flexível, eu vou dar minha aula mesmo que o pessoal esteja dormindo, aí o problema dele que não quer, né? Então o problema é meu, se o pessoal está dormindo, o problema é meu. Eu tenho que dar um jeito, tenho que correr, ver uma outra forma, um outro caminho de ver. Então, flexibilidade também dos conteúdos. Os conteúdos. A gente chegou com um conteúdo em uma comunidade, aquela comunidade não estava precisando daquele conteúdo. A gente percebeu no caminho que era um conteúdo completamente diferente. Então a gente faz essa volta e vai para aquele conteúdo que a expectativa que eles tenham, né? E respeitar isso. Às vezes são conteúdos da área moral, né? Você chega lá para dar uma aula sobre o que é o batismo, o significado do batismo, mas chega lá, está o líder da comunidade com um problema relacional com a esposa dele, brigando e tal, já separou e teve traição, não sei o que, e aí você diz, não, mas aí eu não quero muito saber, eu vou dar minha aula aqui de batismo, né? Então, essa flexibilidade, mas sem perder o foco, sem perder o objetivo, ela precisa estar presente nesses ambientes. A ênfase no oral e na informalidade. Na questão da oralidade, a gente já falou alguma coisa sobre isso. Sempre partindo de histórias, sempre com muitas ilustrações, sempre com muita dinâmica de teatro, de como fazer aqui, de uma música, de uma história, ouvindo as histórias deles também, né? Que às vezes a gente chega com essa postura de professor e quem vai falar aqui sou eu, e se alguém quer falar lá eu não deixo, porque, né, como na escola bancária, como nos seminários que a gente aprende.
A informalidade é outro ponto. Então, quanto mais informal, quanto mais relacional, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu acredito que 70% a 80% da abertura da relação aluno-professor nesse processo de ensino-aprendizado se estabelece no relacionamento e na informalidade, nos ambientes tradicionais. No ambiente formal, numa escola normal, não. Você pode até dizer assim: eu odeio esse professor, mas eu gosto de química, mas eu não quero ver esse professor nem pintado no meio da rua. Se eu colocar no meio da rua, eu vou ficar capaz de não comer. Mas eu gosto da aula dele, eu assisto a aula dele. Mas no meio da comunidade tradicional, isso não acontece. Se ele não gosta de você, no máximo que ele vai fazer, sabe o que é? É lhe ouvir. Aí você vai perguntar, entendeu? Ele vai dizer. E depois que você for embora, ele vai dizer, mas você tem que ficar com essas conversas assim. Você entendi melhor de volta. Agora, se ele gosta de você, aí eu já ouvi assim, não, o indígena não tem condições de passar 40 minutos, e a gente tem esse é o discurso nosso também na sala de aula, né? 40 minutos, 50 minutos depois disso. Rapaz, assim, nesses cursos que a gente dá, é da aula de manhã, de tarde e à noite. E a gente tem a turma na mão, estou falando em termos de entendimento. Por quê? Eles gostam de mim, ou eles gostam do professor que a gente leva, né? E o professor também gosta deles. Então, nessa relação de afetividade, então eles abrem o coração para lhe ouvir, para saber o que você tem para dizer para eles. E eles sabem que vai ser ouvido também. Vai ser ouvido também. Maravilha. Então, sugerimos aqui, tem aqui umas sugestões. Quando for possível, faça um ciclo. Aulas nesse sistema bancário que a gente usa, não é muito bom para essas comunidades que são informais e são relacionais. O ideal é que seja sempre no ciclo. Ele fala, aquele fala, ele está vendo aquele está vendo aquele, é tal, não sei o quê, e essa troca, essa interação dentro do ciclo. A outra coisa, sempre partir de um espírito de narrativas bíblicas para ir para o conceito. E muita flexibilidade na participação dos alunos. Não sei se vocês já perceberam que quando o assunto é bom nas comunidades, eles conversam entre eles. Mas não é conversa sobre a novela das 7, não. Eles conversam sobre o assunto. Eles discutem entre eles. Você está dando aqui a aula falando tal, não sei o quê, porque Deus é bom, não sei o quê. Aí um vira para o outro, você já percebeu que Deus é bom, não sei o quê. Aí fica aquele juju ali e tal, não sei o quê. Deixa que isso aconteça. Isso é bom. E se você tiver ainda de verdade, dizer assim, tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente, joga para cá, joga essa ideia, agora não quer aqui, traz para aqui para a gente também, tal, não sei o quê. Ou seja, é a valorização da participação do aluno, é a valorização da palavra do aluno. Agora, nessa participação do aluno vem coisa que não presta, bem. Mas você está além para quê? Para ir ajeitando, né? Assim, a gente nunca usa a palavra está errado. Alguém participa, está errado. É uma ideia, mas vamos pensar aqui direitinho. Se a gente fizesse assim, tal, não sei o que, e faz aquela volta e traz ao ponto. Ou seja, eu não preciso, eu não posso desvalorizar. E já percebo outra coisa também, é pela própria condição de como eles se percebem. Desconfiados, assustados, né? Com a sua ideia, se você ainda apontando os erros e tal, não sei o que, é complicado. Maravilha, eu coloco aqui que valorizar o conhecimento tradicional não significa necessariamente aceitar o conhecimento tradicional. Ou seja, ele fala, pastor, o que é bom para dor de cabeça é aquela erva que tem lá, tal, não sei o quê, e ali eu valorizo aquilo ali, eu digo, de fato, eu tomei já uma vez, tal, não sei o que, fez bem, e etc, tal, o chazinho daquilo é muito bom. Mas aí se ele começa com
Mas aí primeiro o senhor tem que levar lá para o pajé dizer as palavras mágicas para poder fazer sentido. Aí isso aqui eu já não concordo. Mas se estabelece um ambiente de troca, de diálogo, ou não? De diálogo. Então, rapaz, não é preciso pajé. Não tem necessidade de pajé, mas a folhinha é boa. A folhinha, de fato, tira a dor de cabeça. Então, dentro desse ambiente de troca, de diálogo, é possível, então, a gente trocar muitas ideias boas. Tinha outras coisas aqui para a gente ver. Deixa eu ver o que eu posso destacar. As sugestões metodológicas. Trabalho em pequenos grupos e grandes grupos. Vou terminar com isso. Alguém perguntou para mim aí sobre a questão da contextualização dos temas, ou da aplicação dos temas, não da contextualização, da aplicação. Como aplicar um conhecimento bíblico à realidade daquela comunidade? Isso é difícil demais. Como é que eu vou fazer a aplicação de um conteúdo dentro de uma comunidade que eu não conheço a cultura? Eu vou aplicar como? A melhor forma que a gente acredita para a aplicação do conteúdo é o trabalho de pequenos grupos e grandes grupos. Ou seja, eu dou um conteúdo, divido em pequenos grupos, eles discutem no pequeno grupo e trazem para o grande grupo. Quando eles trazem para o grande grupo, eles trazem aquilo que eles perceberam e como eles perceberam aquele conteúdo. E ali eu vou trabalhando. Só um exemplo para a gente terminar. Estava numa comunidade lá no Maranhão e trabalhando sobre a vida e ministério de Jesus. E aí eu pensei, como é que eu vou localizar aquela região da Palestina para esse povo? Imagina, assim, o povo que não tinha muito conteúdo de geografia, da escola formal, e você fala, não, porque lá na Palestina, Jesus estava lá na Palestina, não sei o que e tal. Aí eu pensei o seguinte, lá tinha projetor, tal, tinha energia. A outra coisa é a flexibilidade. Flexibilidade quando tem um projetor, me perdoe. Essa barba branca me entrega, né? Se tem, amém, graças a Deus. Se não tem, a minha flexibilidade me dá um outro caminho, uma outra possibilidade de trabalhar. Nesse dia eu tinha. Aí armei um mapa muito bem grande na parede. E aí a gente começou a brincar, né? Com eles. Nós estamos aqui no Brasil e tal. E onde é que nós estamos mais ou menos? Aí a gente está aqui, que era mais ou menos era Barra do Corno, no Maranhão. Aí, tá, oxe, estou vendo aqui, ó, Belém. Foi aqui que nasceu Jesus, foi? Aí, não, aí é ali do Pará, não sei o que, né? Aí ficou aquela bagunça. Aí, pessoal, se a gente atravessar o Atlântico, aí a gente vai bater mais ou menos na África. Na África, aí se lembra aqui do Egito. O Egito é aqui, se lembra de Moisés, tal, não sei o quê. E a gente fez esse percurso e caiu ali naquela região da Palestina, onde Jesus desenvolveu o ministério dele, né? Então eles tiveram uma noção espacial de onde eles estavam e aonde é que Jesus estava quando começou o seu ministério. Aí terminou, tal, se dividiu em grupos, tal, aí quando voltou, aí teve o indígena, aí ele disse, pastor, tem uma coisa que eu queria falar, mas eu não sei se está certo não. Eu disse, mas fala aí, meu irmão, diga aí o que a pessoa. Vem aqui na frente. Valorização do outro, né? Traz aqui na frente. A sua palavra é importante. Vem aqui na frente. Aí ele foi lá na frente, aí disse, olha, estava olhando, pastor, e eu vi, parece que o evangelho nasceu no meio do mundo, não foi? Aí eu olhei assim, eu não sei se nas distâncias, se é, né? Mas quando você abre o mapa,